A paz do Senhor para cada irmão, para cada irmã, e que verdadeiramente a paz do Senhor venha sobre você, habite sobre você todos os dias da tua vida. Meus amados, em nome de Jesus, ao iniciar esse estudo, já quero mais uma vez com carinho pedir a sua perseverança, a sua paciência, para que você não apenas inicie, mas que vá até o final. Assista do início ao fim. Pega uma caneta, um papel, anote os textos que serão lidos, serão poucos, porque nós vamos fazer uma reflexão hoje, um estudo acompanhado de uma reflexão a respeito de um texto da Bíblia que está trazendo certas dificuldades, certos entendimentos errados do que verdadeiramente a Bíblia quer nos passar, do que Jesus quer nos passar. E eu quero desde já convidar a você, querido irmão, irmã, você que ainda não é inscrito no canal, desce um pouquinho aí, deixa o teu joinha aí, vai lá, se inscreva no canal, compartilhe com quem você ama, ativa o sininho para você receber sempre as notificações quando fizermos aqui um estudo, para você estar a par da verdade, para juntos estudarmos a verdade. E você que já é inscrito, Deus te abençoe em nome de Jesus ricamente, continue compartilhando, Deus é contigo, Deus te recompensará. Amém? Desça aí, escreva, ativa o sininho, deixe teu joinha e vamos juntos estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. O texto que eu gostaria de ler aqui se encontra no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, Romanos capítulo 6, versículo de número 14, é um texto muito conhecido. Esse texto nos diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muito lindo esse texto. Está dizendo que o pecado não vai ter domínio sobre mim, sobre você, nem sobre a tua família. Porque nós não estamos debaixo da lei e estamos debaixo da graça. O maior problema é que em cima desse texto, muitos tiram ele do contexto e não estudam a essência desta palavra, e estão dizendo por aí que a lei foi abolida, que agora você não precisa mais observar a lei, que o tempo da lei foi do Antigo Testamento para trás, que agora você vive pela graça. Glória a Deus, todos viveram pela graça. Eu vivo pela graça, você vive pela graça, todas as pessoas que morreram antes de Jesus vir, viveram pela graça. Ninguém se salva por obras, ninguém se salva pela lei. A salvação ela é única e exclusivamente pela graça. Aqueles animaizinhos que morriam ali no Antigo Testamento eram condenados pelo meu, pelo teu pecado, não diretamente a nós, mas para o povo da época. Se lembra um pouco do ritual como era feito? A pessoa pecava, ela tinha ali, por ordem de Deus, pegar um cordeirinho de aproximadamente 7 anos, primogênito de uma das tuas ovelhas, macho, sem nenhum defeito. Levava até o templo, o sacerdote vinha, a pessoa que havia cometido o pecado, ela tinha por dever, pela ordem de Deus, colocar as tuas mãos na cabeça do cordeirinho, confessar em espírito e em verdade o teu pecado a Deus, e logo após ela ter confessado o teu pecado a Deus com a cabeça posta sobre a cabeça, com as mãos postas sobre a cabeça do cordeirinho, o sacerdote lhe entregava um objeto cortante. E a pessoa que tinha acabado de confessar o teu pecado a Deus, com a tua mão posta sobre a cabeça do animalzinho, ela tinha que pegar aquele objeto cortante e cortar a garganta daquele cordeiro. Era a pessoa, não era o sacerdote. O papel do sacerdote era depois fazer ali o holocausto, recolher parte do sangue para jogar no santuário, né, no tanque, no altar de incenso. Mas a pessoa que cometia o pecado e confessava a Deus ali naquele momento, ela tinha que cortar a garganta do cordeiro, certo? Para que o pecado lhe fosse perdoado. Eu te pergunto, que culpa que o cordeirinho tinha do teu pecado? Que culpa que aqueles cordeirinhos tinham do pecado daquela pessoa? Aqueles animais que morriam no templo antes de Jesus vir morrer por nós, que culpa eles tinham do pecado da humanidade? Então a salvação sempre foi pela graça, nunca pelas obras, jamais. Mas esse texto ele bate forte. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto vós não estáis debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Presta atenção em uma palavra. Não terá domínio, não terá. Essa palavra aplica tanto no presente quanto no futuro.
O pecado não terá domínio sobre vocês. É o que Jesus está dizendo, pela boca de Paulo. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Então qual é a essência do estudo hoje? Vamos descobrir o que é que uma pessoa tem que fazer para ela estar debaixo da graça e o que ela tem que fazer para ela estar debaixo da lei. Por exemplo, nosso país é um país regimentado de leis, né? Leis de trânsito, leis civis, leis conjugais, é cheio de leis. Mas nós vamos usar como um parâmetro aqui, uma comparação, a lei de trânsito. Você que é motorista, dirige há muito tempo, claro que Deus te guarde e te proteja onde quer que você vá, em nome de Jesus. Não só você, como todos os demais e sua família, seus familiares. Você está numa BR e ali tem uma placa escrito assim, ó, velocidade máxima, 100 km por hora. É uma lei de trânsito, certo? E a velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. Querido, se você passar naquele perímetro, até onde aquela placa abrange a distância de que você não pode passar do 100 por hora, se você passar ali de 90 por hora, a lei de trânsito vai te condenar em alguma coisa? Não. Porque você está em acordo com ela, você está obedecendo ela. O perímetro ali está dizendo que a velocidade máxima é de 100 km por hora e você passou ali de 90, quando você alongou um pouco a velocidade, você chegou a 100. Você obedeceu a lei. Se você obedeceu, em que ela vai te acusar? Nada. Mas se você for um motorista negligente e ali está escrito velocidade máxima 100 km por hora, você passa aquele perímetro ali de 120 por hora. O que vai acontecer, meu irmão? Em poucos dias vai chegar uma multa no teu lar. Você vai perder pontos na sua carteira de habilitação, na sua CNH. Aí eu te pergunto, por que você recebeu a multa e por que você recebeu o ponto? Porque você desobedeceu a lei de trânsito. Você passou em um perímetro onde era permitido a velocidade máxima de 100 por hora, você passou de 120, você foi multado, a lei te condenou. A minha pergunta é, a pessoa que passou de 90 até 100 por hora, que obedeceu a velocidade determinada, ela não foi penalizada. Ela está debaixo da lei ou ela está debaixo da graça? E a pessoa que passou de 120 por hora, que foi multada e ainda perdeu pontos na sua CNH, ela está debaixo da lei ou da graça? Meu irmão, minha irmã, estar debaixo da lei significa ser condenado por ela, certo? Se você desobedece à lei, ela vai te condenar, não tenha dúvida. Pode ser, passa no sinal vermelho para você ver se você não vai ser multado, porque a permissão por lei é você passar no sinal verde, certo? Se você passar no sinal vermelho, você vai ser penalizado, você está entrando em condenação da lei de trânsito mais uma vez, você está sendo mais uma vez apontado como infrator da lei. Você cometeu uma infração na lei de trânsito avançando o sinal vermelho. Você está debaixo da lei sendo condenado por ela e vai pagar multa por isso. Mas se você não passa em nenhum sinal vermelho, como que a lei vai te apontar como transgressor dela? Então estar debaixo da lei é desobedecê-la. Então quando esse texto aqui está dizendo assim, olha, porque o pecado não terá, tem uma condição, querido, para o pecado não ter domínio sobre você. Tem uma condição aqui. O pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei. Como você não está debaixo da lei? Se você estiver em obediência a ela. Se você desobedecer a ela, o que vai acontecer? Você vai ser tido como uma pessoa que está cometendo infração à lei, você vai ser condenado por ela e tem penalidades a ser paga. Eu vou entrar agora num tema forte. Vamos ler aqui, eu quero ler com você aqui, em nome de Jesus, Romanos capítulo 7, nós vamos ler o versículo 8 e vamos ver
O que está escrito aqui? O próprio apóstolo Paulo que escreveu Romanos 6,14, que diz que a lei não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. No capítulo 7, versículo 8, Paulo diz assim, olha, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência, porquanto onde não há lei, está morto o pecado. Você já ouviu dizer que a lei foi abolida? Se a lei foi abolida, não existe mais pecado no mundo, meu irmão. Paulo está dizendo aqui bem claro, e eu posso ler para você Romanos 4,15, Romanos 5,13, que Paulo fala lá, onde não há lei, não há declaração de pecado. Certo? O que diz o versículo 7? Vamos voltar aqui, ó, Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Paulo dá a resposta, de modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O 10º mandamento da lei de Deus, não cobiçarás, foi abolido? Paulo está dizendo aqui que ele conheceu a lei, ele não conheceria a lei se na lei não estivesse escrito não cobiçarás. E o que dizer não adulterarás? E o que dizer não matarás? E o que dizer não furtarás? O que dizer então de não dirás falso testemunho? Honra teu pai e tua mãe. Não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. Não faça para ti imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim. Lembra-te do 7º dia para descansar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o santo sábado do Senhor teu Deus. O que você me diz? Esses mandamentos foram abolidos? Eu gostaria de continuar lendo aqui ainda em Romanos capítulo 7. Principalmente o versículo 1. Aonde eu vejo muitas pessoas dizer que isso aqui se aplica à lei do casamento. Para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã. Uma lei ela é específica a certas coisas, sim. Mas esse contexto de Romanos 7 não está falando só do casamento. Aqui Paulo está falando que ele não conheceria o pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Ele está falando claramente dos 10 mandamentos. E aqui no Romanos capítulo 7, versículo 1, olha o que Paulo diz assim, olha, não ignoreis, irmãos, pois eu falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem durante todo o tempo que ele vive. Sabe que dia que a lei vai perder o domínio sobre mim e sobre você? O dia que descermos à sepultura. Aí nós não estamos mais vivos para transgredi-la ou para obedecê-la. Ali morreu, findou-se. Morreu salvo, morreu perdido. Acabou. Meus irmãos, cuidado. Cuidado. Eu estou dizendo isso porque é muito comum se ouvir dizer que a lei de Deus foi abolida. Eu gostaria de fazer uma perguntinha para você, meu irmão, minha irmã. Você conhece bem Levítico capítulo 18? Levítico capítulo 18, eu vou ler algumas passagens aqui bem rápido, para depois nós voltarmos aqui em Romanos. Eu quero ler Levítico capítulo 18 e eu gostaria que você entrasse em oração, mas de coração mesmo na presença de Deus, e pedisse a Deus para te dizer se essa lei foi abolida. Levítico capítulo de número 18. Eu gostaria que você entrasse em oração, suplicasse ao Pai em nome de Jesus, que a direção do Espírito Santo, que a luz da palavra de Deus venha sobre você, e você diz para mim, vai nos comentários desse vídeo aí e diz para mim, não irmão, essa lei foi abolida. Porque quando fala que a lei foi abolida, está abrangindo. As pessoas que falam que a lei foi abolida, elas não determinam qual lei foi abolida. Eu posso te provar que 7 leis do Antigo Testamento foi abolida. 7, apenas 7. Enquanto tem 603 leis em total vigor. Até hoje. Assustou, né? Você assustou, com certeza. 7 leis foram abolidas por Cristo na cruz. 7 leis. Mas 603 leis estão em vigor até hoje. E uma delas tem uma lei agrupada com 10 que se chama 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, nenhum foram abolidos, querido. Nenhum. Ou você acha que agora as pessoas podem desobedecer o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim?
Você acha que pode obedecer o 10º, não cobiçarás? Você acha que pode desobedecer o 7º, que diz não adulterarás? Você que fala que a lei foi abolida, você é contra o adultério, você é contra o furto, você é contra o assassinato, você é contra a cobiça, você é contra a idolatria. Como é que você fala que a lei foi abolida? E se você tem coragem de falar que a lei foi abolida, por favor, em nome de Jesus, leia Levítico capítulo 11, vai aí nos comentários e fala para mim, fala, não, irmão, realmente a lei foi abolida. Porque aqui agora nós falamos dos 10 mandamentos. Agora eu quero te apresentar aqui, ó, Levítico capítulo 18. Leia ele todinho, em nome de Jesus. Se você achar que ele é pouco, vai para Deuteronômio capítulo 14, capítulo 22, perdão. Certo? Leia Levítico capítulo 18 todinho. E aqui eu poderia citar todo o livro de Levítico, todos os capítulos. O Levítico 11 eu não vou nem entrar em detalhe hoje, porque é o mais negligenciado, é o mais transgredido no mundo cristão gospel. Levítico capítulo 11, Deuteronômio 14 ficou no passado. O problema é que está fazendo de um Deus que não muda, está fazendo Deus mudar. Mas quem está fazendo isso é só sua mente, Deus não muda. Se Deus vai ali usando o teu profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, diz assim, olha, porque eu, Senhor Deus, não mudo. Deus está falando pela boca do profeta Malaquias, eu não mudo. Mas se Deus não muda, por que Levítico 11 foi abandonado? Depois que Cristo morreu, Levítico 11 acabou? Na minha Bíblia, na palavra do Senhor, se não me falha a memória, eu gostaria aqui de... Lucas, agora me deu um branco aqui, me perdoe em nome de Jesus, mas lá no livro de Lucas está escrito assim, porque o Filho do Homem veio buscar e restaurar o que se havia perdido. Quem é que se havia perdido da presença de Deus? Não é o ser humano? Jesus veio buscar, restaurar o que havia perdido. E ainda tem outro texto que Jesus fala assim, olha, porque o Filho do Homem veio, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aonde está escrito que Jesus veio purificar Levítico 11? Aonde, meu querido? Por Atos 10 que você tira essa informação? Porque Atos 10 é o capítulo áugeo para pôr fim em Levítico 11. Meus amados, não faça a Bíblia falar o que ela não está falando. Não tente fazer o texto tão lindo desse falar o que ele não está falando. Veja bem, eu falei que ia ler Levítico capítulo 18 e acabei entrando no Levítico capítulo 11. É porque eu fico, de uma certa forma, um pouco assim triste de ver pessoas falar que a lei foi abolida. E eu, mais uma vez, eu repito, 7 leis Cristo aboliu. 603 leis estão em total vigor. Estude a palavra de Deus, faça o que Jesus disse lá em João 5,39, examine. Você já foi num médico onde ele nem olhou para você e já foi te dando uma receita? Se você foi, nunca mais volte nesse médico, porque ele não presta. Um médico, para ser médico, para te diagnosticar uma doença, uma enfermidade e para poder passar uma receita para você, ele tem que te examinar. Ele tem que te examinar, buscar sintomas, dores, tosse, o seu perfil diário. Senão ele não pode simplesmente passar uma receita sem te examinar. E você não pode simplesmente aceitar tudo o que fala sem examinar o que aqui está escrito. Por isso Jesus fala em João 5,39, examinai as escrituras, porque vós cuidarás ter nelas a vida eterna. São elas que de mim testificam. E aí estão dizendo que a lei foi abolida. E aí estão dizendo que Paulo está falando ali que o pecado não terá domínio sobre vós, porque a lei foi abolida. Você não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. Eu vou ler algumas passagens de Levítico 18 aqui. Aliás, eu vou ler só 2, senão vai ficar um vídeo muito extenso. O que estamos vivendo na atualidade hoje, eu deixei algo ressaltado no vídeo passado. A família é sagrada. Você já assistiu esse vídeo? Se não, vai lá. Vai lá, escreve lá, ó, Nilcélio Pires de Jesus Nil. A família é sagrada. Eu ressaltei algo do que eu vou falar aqui lá agora. O que estão induzindo as nossas crianças a tomarem posição em uma opção sexual sem elas terem noção do que é isso. Ou seja, o que é que está predominantemente hoje no mundo? Homossexualismo. Eu não sou homofóbico.
desde que cada um saiba a decisão que está tomando. Mas eu me torno mais do que homofóbico quando quer induzir uma criança a cometer um erro que ela não tem noção do que está fazendo. Você que é adulto, que você tomou essa posição, meu querido, você é livre. Livre, você é livre. Deus te dá o livre-arbítrio, mas não induz uma criança não. Cuidado com a mão de Deus. Eu vou ler Levítico 18, 22 e você vai falar para mim se essa lei foi abolida, tá? Levítico capítulo 18, versículo 22, está escrito assim, olha, não te deitarás com um varão como se fosse mulher. É abominação. Essa lei foi abolida? O que dizer do próximo versículo 23 que está escrito assim, ó. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele. Nem a mulher te porá perantes um animal para juntar-se com ele, porque isto é confusão. Essas duas leis foram abolidas. Aí se você voltar aqui está escrito assim, que o pai não deve ter relação sexual com a filha, a mãe não deve ter relação sexual com o filho, o avô não pode ter com a neta, o irmão não pode ter relação sexual com a irmã, o genro não pode ter relação com a tua sogra. Essas leis foram abolidas, querido. Cuidado com o que você anda dizendo que a lei foi abolida. E agora eu quero ler um texto-chave, voltando lá para Romanos. Eu quero ler com você, preste atenção. Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 13. Olha o que Paulo fala. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Você notou que o inimigo quer tirar a lei de Deus do mundo para que não haja aquilo que te condene pelo teu pecado, pelo meu pecado? O que é pecado? 1 João 3,4 fala, todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Isso você tem na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje, você tem na VFL, Versão Fácil de Ler, você tem na Bíblia dos Testemunhas de Jeová, você tem na Tradução Novo Mundo, você tem na Bíblia Editora Ave Maria, está escrito desse jeito. Mas a João Ferreira de Almeida tem uma certa confusão linguística, mas também não sai do contexto. Lá na João Ferreira de Almeida está escrito assim, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Todo aquele que comete pecado, pratica iniquidade, porque pecado é iniquidade. E em algumas outras traduções está escrito assim, todo aquele que comete pecado pratica rebeldia, porque pecado é rebeldia. Que diferença isso tem de transgressão da lei? Nada. Primeiro, a palavra anomia, que vem do original grego, anomia. Quando você traduz ela para o português, significa transgressão da lei de Deus. Anomia em grego, traduzido para o português, significa transgressão da lei de Deus. Evoian, do hebraico, evoian, que também significa iniquidade, traduzido para o português, significa desrespeito à lei de Deus. Evoie, do aramaico, que também é uma reflexão à iniquidade, é uma repetição da palavra iniquidade, traduzido para o português, significa afastamento da lei de Deus. O que você me diz, meu irmão? Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. A lei foi abolida? 1 João 1,8, então não tem significado na tua vida, porque lá está escrito, se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos. E o que diz mais a palavra do Senhor? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cuidado com Mateus 7,21. Cuidado. Ali Jesus fala que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus afirma agora dizendo assim, muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não curamos enfermos, em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Algumas Bíblias, lá em 1 João 3,4 está escrito, todo aquele que comete pecado pratica iniquidade. Iniquidade significa anomian, evoian, evoiam.
que tudo vai para um só significado, uma só tradução. Transgressão da lei de Deus, afastamento da lei de Deus, desrespeito à lei de Deus. Vamos ler Provérbios 28, 4? Eu gostaria de ler Provérbios 28, 4 com você. Para você que bate forte que a lei de Deus foi abolida, olha o que diz Provérbios capítulo 28, versículo de número 4. Os que abandonam a lei louvam os ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Como assim? As pessoas que abandonam a lei de Deus estão prestando louvores aos ímpios, porque os ímpios não acreditam na lei de Deus. Mas as pessoas que guardam a lei estão pelejando contra os ímpios. Ou seja, a gente está ensinando que a lei não foi abolida, a gente está ensinando que a lei deve ser observada, e eles estão dizendo que não, que a lei foi abolida, você não vai, a lei não tem mais domínio sobre você, irmão, você não está debaixo da lei. Eu não estou debaixo da lei se eu obedecê-la. É impossível para mim, como falho pecador, guardar a lei na sua totalidade. Mas o que é impossível ao homem é possível a Deus. Lembre de Jeremias capítulo 17, versículo 9 e versículo também de número 10. Que diz assim, olha, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E o versículo 10 dá a resposta, eu, Senhor vosso Deus, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isso para dar a cada um o galardão segundo as tuas obras. Querido, Deus esquadrinha o teu coração, Deus esquadrinha a tua mente, para saber se você pelo menos está lutando, guerreando para guardar a sua lei. Eu não guardo a lei para ser salvo. Eu guardo a lei porque eu sou salvo pela graça de Cristo. Ou tento, aonde eu não consigo, a graça me cobre em tudo. O problema é eu nem tentar. O problema é eu nem lutar para obedecer. Lembra, olha aqui, ó. Os que abandonam a lei louvam aos ímpios, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. E se você ler o versículo 9, esse aqui machuca. Provérbios 28, 9 machuca. Vou ler para você. O que desvia os teus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O texto está dizendo assim, ó, se você tem dentro da sua mente a certeza de que não precisa obedecer à lei, me perdoe, querida, até a sua oração é abominável diante de Deus. Lógico que Deus é um Deus que esquadrinha o coração e prova os pensamentos para ver até onde você está sendo sincero. Mas se você está sendo sincero no erro, achando que está certo, volte atrás, examine as Escrituras, em nome de Jesus. Se você for para a carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 17 até o 19, Paulo, ele entra numa concordância tão grande com o sábio Salomão, lá nos escritos de Salomão, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O que Salomão fala em Eclesiastes 12, 13? De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Todo homem, em qualquer época, em qualquer ano, em qualquer século, até a volta de Cristo. Esse é o dever de todo homem, de tudo que você tem ouvido. O fim é, você deve temer a Deus e guardar os teus mandamentos, porque esse é o dever seu, meu, nosso, de todos e quaisquer seres humanos que já passou, que estão e que há de vir nessa terra. E o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, versículos 17 e 19? Ele fala assim, olha, isto é o que eu ensino a todas as igrejas. E ali, vamos ler. Eu gosto de ler porque eu não sou um cara apenas de falar, eu gosto de ler para que você entenda que Paulo ele entrou em total concordância com Salomão. E olha, querido, o Novo Testamento ele entra em total concordância com o Antigo Testamento. Nós vamos fazer um estudo uma hora, onde eu vou te mostrar textos do Antigo Testamento repetido no Novo. E você vai ver que tudo o que o Velho Testamento fala, fala no Novo, só não as 7 leis que eu disse que Jesus aboliu. Eu disse não, Jesus diz. Romanos capítulo 7, versículo 17 a seguir diz assim. Somente ande cada um como o Senhor o repartiu, cada um como Deus o chamou. É isso que eu ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circuncidado? Permaneça assim. Foi alguém chamado não tendo a circuncisão? Não se circuncide.
Porque a circuncisão nada vale, e a incircuncisão não vale nada. Mas o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Texto forte, meu irmão. Texto forte, minha irmã. Paulo está dizendo que a circuncisão não vale nada, que a incircuncisão não vale nada, o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Salomão fala que de tudo que se tem ouvido, a finalidade é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E o mesmo sábio Salomão, lá em Provérbios 28, versículo 4, fala que os que abandonam a lei estão louvando ao ímpio, mas os que guardam a lei estão pelejando contra eles. O inimigo quer pôr no teu coração que a lei foi abolida. Porque se a lei foi abolida, você pode adulterar à vontade. Você pode cobiçar à vontade, matar, furtar, levantar falso testemunho. Os filhos não precisam honrar seus pais. Pode fazer e prostrar e adorar as imagens de escultura. Pode tomar o nome de Deus em vão toda hora. Pode ter quantos deuses você quiser diante de Deus toda hora. Você pode guardar qualquer dia da semana. Você não precisa guardar o sétimo que é ordenado por Deus. O problema é que hoje é o seguinte. Dizem assim, qualquer dia que você tirar para Deus, você tirando um dia tá bom. O Senhor quer o sétimo, querido. Ele quer que você adore Ele todos os dias. Mas o dia dele, que Ele fala assim, olha, esse é o meu santo dia, é o sétimo, é o sábado. Leia Isaías 57, 58. Leia com todo carinho. Vai lá para o princípio da criação. Deus em 6 dias criou tudo. Ele falou e tudo apareceu. Só o homem que ele fez com as suas mãos. Deus estava cansado de quê? E ali fala, porém no 7º dia descansou o Senhor de toda a tua obra que criara e fizera. Lá no Éden, o homem foi feito no 6º dia, de cara já descansou o 7º. É importante você saber que os mandamentos de Deus é chamado lei régia, lei real, lei da liberdade. Porque lá em Êxodo 31, 18, foi Deus que escreveu com a ponta do teu dedo. E é através dela que no dia do julgamento, no dia do trono branco, nós vamos ser julgados. Eu, você e todos os antepassados vão ser julgados pela lei de Deus, escrita pela ponta do teu dedo, regimentada por ele, porque ele é o legislador dela, não é Moisés. Para começo de conversa, Moisés não legislou nenhuma lei. Se você for para os livros da lei, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ali está escrito, falou o Senhor. O Senhor que falou e Moisés que escreveu. Moisés não legislou nenhuma lei. Então tira da sua cabeça isso de que a lei é de Moisés. Moisés escreveu o que Deus mandou. Aí você vai para Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria ou falaria ele não confirmaria? Certo? Você vai para 1 Samuel 15, 29, diz, aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que minta. Você vai para Malaquias 3, 6, porque eu, Senhor vosso Deus, não mudo. Aí você vai falar, ô irmão, você está falando só do Antigo Testamento. Ótimo, Romanos 11, 29, porque os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Hebreus capítulo 6, versículo 17 e 18, pois querendo Deus de forma abundantemente mostrar a imutabilidade do teu poder, imutabilidade, aquele que não muda, se interpôs com duas coisas, pelas quais é impossível que Deus minta. Vai lá, Hebreus 7, versículo 17 a seguir. Vai lá em Tiago, capítulo 1, versículo 16 a seguir. Não erreis, amados irmãos, toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Eclesiastes, capítulo de número... Deu até um 3, versículo 14. Eclesiastes 3, 14. Sábio Salomão diz, eu sei e estou certo que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve tirar e nada se lhe deve acrescentar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que diz Apocalipse 22, versículo 18 e 19? Porque eu testifico a todo aquele que, quaisquer que tirar qualquer palavra do livro desta profecia, do livro completo, não é só do Apocalipse não, quaisquer que tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte na cidade santa e na árvore da vida. E quaisquer, pois, que acrescentar qualquer palavra no livro dessa profecia, Deus lhes acrescentará todas as pragas descritas neste livro. Porventura, as pragas descritas no Apocalipse não é uma boa repetição das pragas do Egito? Só que um pouco mais forte? Um pouco mais forte? Não, misericórdia, muito mais forte. Que vai ser um tempo de angústia como nunca houve nem jamais haverá. Então, querido, eu quero finalizar lendo com você
1 João capítulo 5, versículo 3, para que você entenda uma coisa. 1 João, estou lá em 1 Pedro. 1 João capítulo 5, versículo de número 3, está escrito assim, olha. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os teus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Em algumas Bíblias está escrito assim, olha, e nisto se consiste o amor de Deus para convosco, em que guardemos os teus mandamentos, e os teus mandamentos não são penosos. Se você não dá conta de guardar, eu também não dou conta, sempre nós estamos transgredindo em alguma coisa, então confesse-os. Todos os dias, todo momento que você lembrar do teu pecado, confesse-o a Deus. Deixa Deus esquadrinhar o teu coração e provar os teus pensamentos para que você seja perdoado em nome de Jesus. Para que você esteja debaixo da graça. Porque estar debaixo da graça é viver uma vida de constante arrependimento e confissão e luta pelo abandono das práticas erradas. Viver debaixo da lei é viver transgredindo ela, é viver desobedecendo ela. Se você não obedece à lei, querido, você não está debaixo da graça, você está debaixo da lei. Nenhum motorista vai ser multado por passar num perímetro ali de 80 por hora se ele não passar acima dos 80. É aceitável ir até 84. Se ele passar de 85 acima, a multa vem. Ele foi transgressor, foi um infrator. Mas se ele obedece, não vai ser multado, não vai ser condenado, não vai ter penalidade da lei sobre ele. Se você não obedece à lei, você vai ser penalizado por ela. Só está debaixo da graça quem obedece à lei ou quem de coração, de mente e corpo luta para obedecer e confessa todos os dias para com Deus as tuas falhas. Pense nisto. Em nome de Jesus, um pobre, falho, pecador está te pedindo, meu irmão e minha irmã, pense nisso, examinai as Escrituras, para saber se você está debaixo da lei ou debaixo da graça. Se você obedecer à lei, você não entra debaixo da condenação dela, está debaixo da graça. Se você desobedecer à lei, você sai da posição de debaixo da graça e entra debaixo da lei, porque ela vai te condenar. É a lei de Deus que vai ser usada no último dia, no dia do trono branco, no juízo final. O que foi posto dentro da Arca da Aliança, querido? As tábuas da lei, porção do maná e a vara de Araão que florescerá. Essa lei, quando João, arrebatado em visão, olhou para cima, viu o céu aberto e viu o quê? A arca da aliança do teu concerto no santuário celestial. Ela está lá para com Deus. Ela está lá juntinho de Deus, para que o homem não destrua, porque é ela que vai ser a regra de julgamento final. Os 10 mandamentos. Por mais que seja impossível para nós guardarmos, o que é impossível ao homem é possível a Deus. Confesse constantemente o teu pecado. Lute, deixa Deus esquadrinhar o teu coração e provar os teus pensamentos e ver que você é um guerreiro, uma guerreira de Jesus que está lutando para obedecer. Mas não brinque de ser adorador, seja um adorador. Não brinque, não seja um transgressor, seja uma pessoa obediente. Porque quem não obedece à lei está debaixo dela sim. E quem obedece à lei está debaixo da graça. E aí o pecado não terá domínio sobre vós. Amém, meu querido irmão? Amém, minha querida irmã? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te livre deste mal, que Deus livre o teu lar, a tua família, em nome de Jesus. Querido e soberano Deus, eu entrego agora em tuas mãos cada família deste mundo, cada irmão que aqui está assistindo, cada irmão que aqui está estudando. Pai, entra no lar dessas pessoas, nas vidas pessoais, conjugais, financeiras e profissionais. Joga por terra tudo aquilo que não provém de ti. Traga as tuas bênçãos celestiais sobre esse lar, sobre esta família. E acima de tudo, Pai, traga o conhecimento da Tua palavra nestes corações sinceros. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, abra nossa mente para a verdade da Tua palavra e nos ensina como ser, Papai, verdadeiramente cristãos e adoradores ao nome de Jesus. Te oramos e te agradecemos por Cristo Jesus. Amém. Obrigado por tua paciência, por tua perseverança. E em nome de Jesus, desce aí um pouquinho abaixo, clique em inscrever-se, ativa o sininho, deixa o teu joinha em nome de Jesus. Compartilhe e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.